A Mão Encantada. De Gerard de Nerval. Parte 1. A Place Dauphine. Nada é tão belo como essas casas do século XVII majestosamente reunidas na Place Royale. Quando suas fachadas de tijolos, entremeadas e emolduradas por frisos e cantoneiras, e quando suas janelas altas são inflamadas pelos esplêndidos raios do crepúsculo, você sente, ao vê-las, a mesma veneração que diante de uma corte de magistrados com as togas vermelhas forradas de arminho, e se não for uma comparação pueril, poder-se-ia dizer que a comprida mesa verde a qual esses magistrados temíveis estão sentados, formando um quadrado, lembra um pouco aquela fileira de tilhas que ladeia os 4 lados da Place Royale e completa sua grave harmonia. Há outra praça na cidade de Paris que não causa menos satisfação por sua regularidade e seu estilo, e que é, em triângulo, mais ou menos o que a outra em quadrado. Foi construída durante o reinado de Henrique, o Grande, que a chamou de Place Dauphine, e na época todos se admiraram com o pouco tempo necessário para seus edifícios cobrirem todo o terreno baldio da ilha de Lagourdaine. A invasão desse terreno foi um cruel desprazer para os escreventes, que lá iam para seus ruidosos folguedos amorosos, e para os advogados, que lá iam meditar sobre seus discursos de defesa, passeio tão verde e florido, ao se sair do pátio infecto do Palácio da Justiça. Mal foram erguidas essas 3 fileiras de edifícios com seus pórticos pesados, carregados e percorridos de saliências e linhas verticais de pedras, mal foram revestidas com tijolos, abertas suas janelas de balaústres e fixados os seus telhados maciços, a nação dos homens da justiça invadiu a praça inteira, cada um de acordo com seu cargo e seus meios, isto é, em proporção inversa à elevação dos andares. A praça tornou-se uma espécie de pátio dos milagres de alto nível, um submundo de ladrões privilegiados, antro do mundo dos chicaneiros, assim como também do mundo da gíria, aquele, de tijolos e pedra, este, de lama e madeira. Numa dessas casas que compõem a Place Dauphine morava, por volta dos últimos anos do reinado de Henrique, o Grande, um personagem algo notável, tendo por nome Godino Chavassut, e, por título, oficial de justiça do preboste de Paris, cargo bem rendoso e difícil ao mesmo tempo, naquele século em que os ladrões eram muito mais numerosos do que hoje. De tal forma desde então a probidade declinou na nossa França, e em que o número de moças de vida fácil era muito mais considerável, de tal forma se depravaram os nossos costumes. Como a humanidade não muda, pode-se dizer, como um velho autor, que quanto menos canalhas houver nas galés, mais haverá do lado de fora. É bom que se diga também que os ladrões daquele tempo eram menos ignóbeis que os do nosso, e que essa miserável profissão era então uma espécie de arte cujo exercício jovens de boa família não desprezavam. Muitos talentos rechaçados ou esmagados por uma sociedade de barreiras e privilégios desenvolviam-se fortemente nesse sentido, inimigos mais perigosos para os particulares do que para o Estado, cuja máquina talvez tivesse explodido sem essa válvula de escape. Assim, sem a menor dúvida, a justiça da época tratava com consideração os ladrões distintos, e ninguém exercia essa tolerância com tanta boa vontade como o nosso oficial de justiça da Place Dauphine, por motivos que vocês hão de conhecer. Em compensação, ninguém era mais severo com os desastrados, estes pagavam pelos outros e enchiam os patíbulos que jogavam suas sombras sobre Paris nessa época, segundo a expressão de de Albigné, para a grande satisfação dos burgueses, que naquele tempo eram mais bem roubados, sem falar do grande aperfeiçoamento da arte da pilantragem. Godino Chavassut era um homenzinho gorducho que começava a ficar grisalho, o que lhe dava muita alegria, ao contrário do comum dos velhos, porque, ao embranquecerem, seus cabelos deviam necessariamente perder o tom meio cor de fogo que tinham de nascença, o que lhe valerá o nome desagradável de Rousseau, que seus conhecidos substituíam ao seu próprio nome, por ser mais fácil de pronunciar e guardar. Seus olhos eram zarolhos e muito vivos, embora sempre semicerrados sob as espessas sobrancelhas, sua boca era rasgada, como as das pessoas que gostam de rir. E, no entanto, mesmo que suas feições tivessem um ar malicioso quase permanente, nunca o ouviam rir às gargalhadas ou, como dizem nossos pais, rir às bandeiras despregadas. Toda vez que lhe escapava alguma coisa engraçada, ele acentuava apenas com um A. Ou um O. Vindo do fundo dos pulmões, mas único, e de efeito singular, e volta e meia isso acontecia, pois nosso magistrado gostava de apimentar sua conversa com alfinetadas, equívocos e observações picantes, que ele não continha nem mesmo no tribunal. Aliás, naquela época esse era um costume generalizado entre os homens da justiça, e que hoje praticamente só sobreviveu nos da província.
para acabar de pintá-lo, seria preciso pendurar no lugar de praxe um nariz comprido e quadrado na ponta, e também orelhas bem pequenas, moles, e de uma fineza de audição de ouvir tilintar um quarto de escudo a um quarto de légua, e o som de uma pistola de bem mais longe. Foi a esse respeito que um certo litigante perguntou se o senhor oficial de justiça não teria alguns amigos a quem pudesse solicitar uma interferência em seu caso, e a resposta foi que de fato havia amigos de quem o Rousseau fazia grande alarde, e que eram, entre outros, senhor Dobrão, monsenhor Ducado e até mesmo o senhor Escudo, que era preciso fazer com que vários deles agissem ao mesmo tempo, e que então o litigante poderia ter certeza de que seria fervorosamente atendido. Segunda, uma ideia fixa. A gente que tem mais simpatia por esta ou aquela grande qualidade, esta ou aquela virtude especial. Um tem mais estima pela magnanimidade e pela coragem guerreira, e só se delicia com o relato de belos feitos de heroísmo. Outro põe acima de tudo o gênio e as invenções das artes, das letras ou da ciência. Outros são mais tocados pela generosidade e pelas ações virtuosas com que socorrem os seus semelhantes, e dedicam-se à salvação deles, cada um seguindo sua inclinação natural. Mas o sentimento particular de Godino Chevassus era o mesmo que o do sábio Carlos IX, a saber, que não é possível existir nenhuma qualidade superior à do espírito e à da habilidade, e que as pessoas que as possuem são neste mundo as únicas dignas de admiração e honra, e em nenhum lugar ele achava que essas qualidades eram mais brilhantes e desenvolvidas do que na grande nação dos larápios, trapaceiros, batedores de carteira e vagabundos, cuja vida generosa e cujos golpes singulares surgiam todos os dias na sua frente com uma variedade inesgotável. Seu herói predileto era o mestre François Villon. Parisiense, célebre na arte poética tanto quanto na arte do pé de cabra e do conto do vigário, assim, a Ilíada junto com a Eneida, e o romance não menos admirável de Huon de Bordeaux, ele os teria trocado pelo poema das Repues Franches, e também até pela legende do Maitre Faifeu, que são as epopeias em versos da nação dos bandidos. As Illustrations de Du Bellay, o Aristóteles Peripoliticon e o Cymbalum Mundi pareciam-lhe bem fracos se comparados com o jargão, seguido dos estados gerais do reino da gíria e dos diálogos do velhaco com o malandro, por um caixeiro de botijas, que trambica no dique de Tours, e impresso com autorização do rei de Tunis, Fiacre, o empacotador, Tours, 1603. E como naturalmente os que prezam uma certa virtude têm o maior desprezo pelo defeito contrário, não havia gente que ele odiasse tanto quanto as pessoas simples, de inteligência parca e espírito pouco complicado. Isso chegava ao ponto de ter ele desejado mudar totalmente a organização da justiça, para que, ao se descobrir alguma ladroagem grave, enforcar-se não o ladrão, mas o roubado. Era uma ideia, era a sua ideia. Achava que essa era a única maneira de apressar a emancipação intelectual do povo, e fazer com que os homens do século alcançassem o progresso supremo no espírito, na habilidade e na invenção, qualidades que ele afirmava serem a verdadeira coroa da humanidade e a perfeição mais agradável a Deus. Isso, quanto à moral. Quanto à política, estava convencido de que o roubo organizado em grande escala favorecia mais que tudo a divisão das grandes fortunas e a circulação das menores, do que só podem resultar, para as classes inferiores, o bem-estar e a libertação. Como vocês bem perceberam, era só a boa e dupla falcatrua que o alegrava, as sutilezas e bajulações dos verdadeiros clérigos de Saint Nicholas, os velhos truques de Mestre Gonin, conservados havia 200 anos no sal e no espírito, e Villon, o viloneur, é que era seu compadre, e não os aventureiros de beira de estrada tais como os Guilherys ou o Capitão Carrefour. De certo, o celerado que, plantado numa grande estrada, despoja brutalmente um viajante desarmado parecia-lhe tão horrível como a todos os bons espíritos, assim como aqueles que, sem outro esforço de imaginação, penetram por arrombamento numa casa isolada, a saqueiam e não raro degolam os donos. Mas se tivesse conhecido um ladrão distinto que, furando uma muralha para se introduzir numa casa, tomasse o cuidado de adornar seu orifício com um trevo gótico, para que no dia seguinte, ao se perceber o roubo, logo se visse que um homem de gosto e de arte o executará, sem dúvida mestre Godino Chevassus teria esse aí em muito mais alta estima do que Bertrand de Clasquim ou o imperador César, para dizer o mínimo. Terceira, os calções do magistrado. Tendo dito tudo isso, creio que é hora de puxar o véu e, seguindo o costume de nossas antigas comédias, dar um pontapé no traseiro do senhor prólogo, que está ficando vergonhosamente prolixo, a ponto de ter sido necessário cortar 3 vezes os pavios das velas desde o seu exórdio. Portanto, que ele trate de terminar, como Bruscambille, conjurando os espectadores a limparem as imperfeições de suas palavras com os espanadores de sua humanidade e a receberem um clister de desculpas nos intestinos de sua impaciência, e tenho dito, e a ação vai começar.
Estamos numa sala bastante grande, escura e coberta de lambris de madeira. O velho magistrado, sentado numa poltrona larga e trabalhada, de pés tortos, cujo espaldar está vestido com sua capa de adamascado de franjas, experimenta calções bufantes novos em folha levados por Eustache Bolteroui, aprendiz de mestre Gobard, alfaiate e negociante de meias. Mestre Chavassut, ao amarrar os cadarços, levanta-se e senta-se sucessivamente, dirigindo de vez em quando a palavra ao jovem que, duro como um cabo de vassoura, tomou assento, depois de ser convidado, no canto de uma escadinha, e olha para ele com hesitação e timidez. Esses aí já deram o que tinham que dar, disse ele empurrando com o pé os velhos calções que acabava de tirar. Estavam tão surrados como um decreto proibitivo do prebostado, e todos os pedaços estavam se dando adeus, um adeus dilacerante. O magistrado brincalhão ainda apanhou, porém, a velha roupa, necessária para lhe pegar sua carteira, da qual tirou umas moedas e espalhou-as na mão. É verdade, prosseguiu, que nós, homens da lei, fazemos de nossas roupas um uso muito duradouro, por causa da toga sob a qual as usamos enquanto o tecido resistir e as costuras não se desmancharem. Por isso é que, como cada um tem de viver, mesmo os ladrões, e portanto os alfaiates e negociantes de meias, não descontarei nada dos 6 escudos que mestre Gobard está me cobrando, e a isso até acrescento generosamente um escudo falso para o caixeiro da loja, com a condição de que ele não o trocará dando desconto, mas o passará como verdadeiro para algum burguês vagabundo, exibindo, para isso, todos os recursos de seu espírito, do contrário, guarda o dito escudo para dar de esmola amanhã, domingo, na Notre Dame. Eustache Bolteroui pegou os 6 escudos e o escudo falsificado, agradecendo ao magistrado em voz bem baixa. Pois é, meu rapaz, você já começa a trapacear nos panos? Já sabe ganhar na metragem, no corte, e empurrar para o freguês coisa velha dizendo que é nova, e cor de burro quando foge dizendo que é preto? Manter, em suma, a velha reputação dos negociantes do mercado dos ales? Eustache levantou os olhos para o magistrado com um certo terror, depois, imaginando que ele brincava, começou a rir, mas o magistrado não estava brincando. Não gosto nada, acrescentou, da roubalheira dos negociantes, o ladrão rouba e não engana, o negociante rouba e engana. Um bom companheiro, com o dom da lábia e sem papas na língua, compra uns calções, debate muito tempo seu preço e acaba pagando 6 escudos. Vem em seguida um honesto cristão, desses que uns chamam de pateta, outros, de bom freguês, se por acaso ele pegar uns calções exatamente iguais aos outros, e, confiando no negociante de meias, que jura pela Virgem e pelos santos que é honesto, pagar 8 escudos, não terei pena dele, pois é um bobo. Mas se, enquanto conta as 2 quantias que recebeu, pegando na mão e fazendo tilintar satisfeito os 2 escudos que são a diferença da segunda para a primeira, passar defronte da loja um pobre coitado que está sendo levado para as galés por ter tirado de um bolso algum lenço sujo e esburacado, e o negociante exclamar, sem largar da mão os 2 escudos, esse aí é um grande celerado. Se a justiça fosse justa, o canalha seria esquartejado vivo e eu iria vê-lo. Eustache, o que acha que aconteceria se, de acordo com o desejo do negociante, a justiça fosse justa? Eustache Bolteroui não ria mais, o paradoxo era inacreditável para que ele pensasse em responder, e a boca da qual saía tornava-o quase inquietante. Mestre Chavassut, ao ver o jovem atônito como um lobo pego no alçapão, começou a rir com seu riso especial, deu-lhe um leve tapa no rosto e o mandou embora. Eustache desceu muito pensativo a escada de balaústres de pedra, e embora ouvisse de longe, no pátio do palácio, a trombeta de Galinete Lagaline, bufão do famoso curandeiro Jerônimo, chamando os curiosos para ouvirem suas facécias e comprarem as drogas de seu patrão, dessa vez ficou surdo a tudo isso, e fez questão de atravessar a Ponte Neuve para chegar ao bairro dos Ales. Quarta, a Ponte Neuve. A Ponte Neuve, concluída no reinado de Henrique IV, é o principal monumento desse reino. Nada se parece com o entusiasmo que sua visão provoca, quando, depois de grandes obras, a ponte cruzou todo o Sena com seus 12 arcos e uniu mais estreitamente os 3 antigos núcleos da cidade. Assim, logo ela se tornou o ponto de encontro de todos os desocupados pararrisienses, cujo número é grande, e portanto de todos os saltimbancos, vendedores de ungüentos e vigaristas, cujas habilidades se movem graças às estradas, assim como um riacho move um moinho. Quando Eustache saiu do triângulo da Place Dauphine, o sol dardejava a pino seus raios empoeirados sobre a ponte, onde a afluência era grande, pois os passeios mais frequentados em Paris eram em geral aqueles que só são floridos com vitrines, aterrados com paralelepípedos, sombreados só por muros e casas.
A duras penas Eustache abriu caminho entre esse rio de gente que cruzava o outro rio e se escoava lentamente nos dois extremos da ponte, parando ao menor obstáculo, como pedras de gelo carregadas pela água, fazendo aqui e ali 1000 voltas e 1000 redemoinhos em torno de alguns ilusionistas, cantores ou vendedores que anunciavam sua mercadoria. Muitos paravam ao longo dos parapeitos para ver passar os troncos de árvores rebocados, circular os barcos, ou para contemplar o magnífico panorama oferecido pelo Sena jusante da ponte, o Sena ladeando à direita a longa fila de edifícios do Louvre, à esquerda o grande Pré-aux Clercs, riscado por suas lindas alamedas de tilhas, emoldurado por seus chorões cinzentos espalhados e seus salgueiros verdes chorando na água, e depois, em cada margem, a Torre de Nesle e a Torre do Bois, que pareciam sentinelas às portas de Paris como os gigantes dos romances. De repente, um estrondo de rojões fez os passantes e observadores se virarem para um ponto fixo e anunciou um espetáculo digno de prender a atenção. No centro de uma dessas pequenas plataformas em forma de meia-lua, que em outros tempos estavam cobertas de lojas feitas de pedra e que formavam então espaços vazios no alto de cada pilar da ponte, indo mais além do calçamento, se instalara um ilusionista, arrumara uma mesa e, sobre essa mesa, passeava um macaco muito bonito, de roupa preta e vermelha, igual a um diabo, com seu rabo natural, e que, sem a menor timidez, soltava uma profusão de rojões e rodas de fogo, para grande desgosto de todas as barbas e fuças que não tinham alargado o círculo com a devida rapidez. Quanto a seu dono, era uma dessas figuras de tipo cigano, comum 100 anos antes, já rara na época e hoje afundada e perdida na feiura e na insignificância de nossas cabeças burguesas, um perfil em lâmina de foice, testa alta mas reta, nariz muito comprido e muito adunco, mas não no estilo dos narizes romanos, pelo contrário, muito arrebitado e com sua ponta apenas mais saliente do que os lábios finos bem proeminentes e o queixo para dentro, depois, olhos grandes e rasgados obliquamente de baixo das sobrancelhas, desenhadas como um V, e cabelos pretos compridos completando o conjunto. Por fim, um certo ar ágil e desembaraçado em toda a atitude do corpo demonstrava uma curiosa habilidade de seus membros acostumados desde muito cedo a muitos e vários ofícios. Seu traje era uma velha fantasia de bufão, que ele usava com dignidade, na cabeça, um grande chapéu de feltro de abas largas, todo amassado e encolhido. Mestre Gonin era o nome que lhe davam, fosse por causa de sua habilidade e seus passes de mágica, fosse porque descendesse de fato daquele famoso saltimbanco que fundou, no reino de Carlos VI, o Teatro dos Infantes Sanssouci, que foi o primeiro a usar o título de Príncipe dos Tolos, o qual, na época dessa história, tinha passado para o Sr. Bacurau, que defendeu suas prerrogativas soberanas até mesmo diante dos tribunais. 5. A Boa Ventura. O prestidigitador, vendo um bom número de gente reunida, começou com alguns truques com os copinhos, que provocaram uma ruidosa admiração. É verdade que o compadre tinha escolhido seu lugar na meia-lua com algum objetivo, e não só pensando em não atrapalhar a circulação, como parecia, pois, assim, só tinha espectadores à sua frente, e não às suas costas. É que naquela época essa arte não era o que se tornou hoje, quando o ilusionista trabalha cercado por seu público. Ao terminar as mágicas com os copinhos, o macaco fez um giro pela multidão, recolhendo muitas moedas, pelas quais ele agradecia galantemente, acompanhando seu cumprimento de um gritinho parecido com o do grilo. Mas os truques dos copinhos não passavam do prelúdio de outra coisa, e, graças a um prólogo muito bem executado, o novo mestre Gonin anunciou que também tinha o talento de prever o futuro pela cartomancia, a quiromancia e os números pitagóricos, o que era algo que não tinha preço, mas que ele faria só por um vintém, com o único objetivo de agradar. Enquanto dizia isso, batia num baralho grande, e seu macaco, que ele chamava de Pacolé, em seguida distribuiu as cartas com muita inteligência a todos os que esticaram a mão. Quando todos os pedidos foram atendidos, seu dono chamou os curiosos da meia-lua, um a um, pelo nome de suas cartas, e previu para cada um a boa ou uma fortuna, enquanto Pacolé, a quem tinha dado uma cebola para pagar pelo serviço, divertia a turma com as contorções que esse presente lhe provocava, encantado e ao mesmo tempo infeliz, rindo com a boca e chorando com o olho, fazendo a cada dentada um muxoxo de alegria e uma careta horrorosa. Eustache Bolteroe, que também havia pegado uma carta, foi o último a ser chamado. Mestre Gonin olhou com atenção para seu rosto comprido e ingênuo, e dirigiu-lhe a palavra num tom enfático. Eis o passado, você perdeu pai e mãe, há 6 anos é aprendiz de alfaiate sob as arcadas dos Ales. Eis o presente, seu patrão lhe prometeu sua filha única, pensa em se aposentar e deixar-lhe o negócio. Quanto ao futuro, mostre-me sua mão. Muito espantado, Eustache mostrou a mão,
O ilusionista examinou as linhas com curiosidade, franziu o senho como quem está hesitante e chamou seu macaco, como para consultá-lo. Este pegou a mão, olhou, depois foi se aboletar no ombro de seu dono, parecendo falar ao seu ouvido. Mas apenas mexia rapidíssimo os lábios, como fazem os bichos quando estão descontentes. Coisa esquisita, exclamou enfim mestre Goni, que uma vida tão simples desde o início, tão burguesa, tenda para uma transformação tão incomum, para um objetivo tão elevado. Ah, meu jovem pintinho, você quebrará a sua casca, irá longe, muito alto, morrerá maior do que é. Bem, disse Eustache consigo mesmo, é o que essa gente sempre nos promete. Mas, afinal, como ele sabe as coisas que foi o primeiro a me dizer? É maravilhoso. A não ser, porém, que me conheça de algum lugar. Enquanto isso, tirou da bolsa o escudo falso do magistrado e pediu ao ilusionista que lhe desse o troco. Talvez tenha falado baixo demais, mas o homem não ouviu, pois pegou o escudo e o rolou entre os dedos. Bem vejo que você sabe viver, por isso acrescentarei alguns detalhes à previsão muito verdadeira, mas um pouco ambígua, que lhe fiz. Sim, meu camarada, bem fez você de não me pagar com um vintém, como os outros, mesmo se o seu escudo perde uma boa quarta parte de seu valor, mas pouco importa, essa moeda branca será para você um espelho brilhante em que se refletirá a pura verdade. Mas, observou Eustache, então o que me disse de minha elevação não é a verdade? Você tinha me perguntado sobre a sua boa ventura, e eu lhe disse, mas estava faltando a glosa. Como você compreende o elevado objetivo que na minha previsão dei à sua existência? Compreendo que posso me tornar síndico dos alfaiates e negociantes de meias, ou fabriqueiro, ao Motassé. É muita pretensão em água benta. E por que não o grande sultão dos turcos, o Almorabaquim? Ah, não, meu amigo, é de outro modo que deve compreender, e já que deseja deste oráculo sibilino uma explicação, eu lhe direi que, no nosso estilo, ir alto é para aqueles que a gente manda guardar os carneiros na lua, assim como ir longe, para aqueles que a gente manda escrever a história deles no oceano, com plumas de 15 pés. Ah, bom. Mas se me explicasse também a sua explicação, com toda a certeza eu compreenderia. São duas frases honestas para substituir duas palavras, forca e galés. Você irá alto e eu irei longe. Isso, no meu caso, está perfeitamente indicado por essa linha mediana, que cruza em ângulos retos outras linhas menos pronunciadas, no seu caso, por uma linha que corta a do meio sem se prolongar mais adiante, e outra que atravessa as duas, obliquamente. A forca, exclamou Eustache. Você faz questão absoluta de morrer na horizontal, observou mestre Gonin. Seria pueril, tanto mais que assim tem certeza de que escapa a todo tipo de outros fins a que cada homem mortal está exposto. Além disso, é possível que quando Madame Forca o levantar pelo pescoço de braço esticado, você seja apenas um velho desgostoso do mundo e de tudo. Mas eis que está batendo meio-dia, e é a hora em que a ordem do preboste de Paris nos expulsa da ponte Neufate de noite. Ora, se um dia precisar de algum conselho, algum sortilégio, feitiço ou filtro para o seu uso, em caso de perigo, de amor ou de vingança, eu moro ali, no final da ponte, no Chante-Algaiar. Está vendo daqui aquela torrezinha com as empenas? Mais uma palavrinha, por favor, disse Eustache tremendo, serei feliz no casamento? Traga-me a sua mulher, e lhe direi. Pacolé, uma reverência para o cavaleiro e um beijamão. O ilusionista dobrou sua mesa, colocou-a debaixo do braço, pegou o macaco pelo ombro e se dirigiu para o Chante-Algaiar, cantarolando entre dentes uma melodia muito antiga. Sexta, Cruzes e Mistérios. É verdade mesmo que Eustache Bolterou ia se casar em breve com a filha do alfaiate negociante de meias. Era um rapaz bem comportado, bem enfronhado no comércio e que não perdia suas horas de folga no jogo de bocha ou no jogo da pela, como muitos outros, mas fazendo contas, lendo o Bocage de Six Corporations, e aprendendo um pouco de espanhol, que era bom que um comerciante soubesse falar, como hoje o inglês, por causa da profusão de gente dessa nação que morava em Paris. Assim, tendo mestre Goubart se convencido, depois de 6 anos, da perfeita honestidade e do excelente caráter de seu vendedor, tendo além disso flagrado entre sua filha e ele uma certa atração muito virtuosa e severamente reprimida por ambas as partes, tinha decidido uni-los em casamento no dia de São João, no verão, e em seguida retirar-se para Laon, na Picardia, onde possuía bens de família.
No entanto, Eustache não possuía nenhuma fortuna, mas naquele tempo não era costume casar um saco de escudos com outro saco de escudos. Às vezes os pais consultavam o gosto e a simpatia dos futuros esposos e davam-se ao trabalho de estudar por muito tempo o caráter, o comportamento e a capacidade das pessoas que destinavam as alianças, bem diferentemente dos pais de família de hoje, que exigem mais garantias morais de um doméstico que vão contratar do que de um futuro genro. Ora, a previsão do ilusionista tinha condensado de tal modo as ideias já pouco fluidas do aprendiz de alfaiate que ele ficará todo atordoado no centro da meia-lua, e não ouvia nada das vozes cristalinas que cacarejavam nos campanários da Samaritaine, e repetiam meio-dia, meio-dia. Mas em Paris as badaladas do meio-dia duram 1 hora, e o relógio do Louvre logo tomou a palavra com mais solenidade, depois o dos grandes Augustins, depois o do Chantelet, de tal modo que Eustache, apavorado por estar tão atrasado, saiu correndo com todas as suas forças e em poucos minutos tinha deixado para trás as ruas de Lamonaille, do Borré e Tirechappe. Então, diminuiu o passo, quando virou na rua de La Boucherie de Belvais, e seu rosto se descontraiu ao descobrir os toldos vermelhos da Praça dos Halles, os teatros de feira dos Infantes Sanssoucis, a escada e a cruz, e a linda lanterna do Pelourinho coberta com seu teto de chumbo. Era nessa praça, sob um daqueles toldos, que sua noiva, Javotte Goubard, esperava por sua volta. A maioria dos comerciantes das arcadas tinha uma barraca na praça do Mercado dos Halles, guardado por uma pessoa de sua casa e servindo de sucursal da loja escura. Toda manhã Javotte se instalava na barraca do pai e ora trabalhava, sentada no meio das mercadorias, dando nós em cadarços, ora se levantava para chamar os passantes, agarrava-os firmemente pelo braço, e só os largava depois de comprarem alguma coisa, o que, apesar de tudo, não a impedia de ser a moça mais tímida a atingir ainda solteira a idade de um boi velho, cheia de graça, bonitinha, loura, alta e levemente curvada para a frente, como a maioria das moças do comércio cujo porte é esguio e frágil. Para completar, ficava vermelha como um morango com qualquer frase que pronunciasse longe do serviço na barraca, mesmo se não ficasse atrás de nenhuma vendedora da praça em matéria de lábia e gogó, o estilo comercial da época. Geralmente, Eustache ia ao meio-dia substituí-la debaixo do toldo vermelho, enquanto ela ia comer na loja com o pai. Era esse compromisso que ele estava indo naquele instante, muito receoso de que seu atraso tivesse deixado Javotte impaciente, mas, da distância em que conseguiu avistá-la, Javotte já parecia mais calma, com o cotovelo apoiado num rolo de pano e muito atenta à conversa animada e ruidosa de um belo militar, debruçado no mesmo rolo, e com cara tanto de freguês como de qualquer coisa que se possa imaginar. "É meu noivo", disse Javotte sorrindo para o desconhecido, que fez um leve gesto de cabeça sem mudar a pose, só que examinava de alto a baixo o caixeiro, com aquele desdém que os militares demonstram pelas pessoas da burguesia cujo exterior é pouco imponente. "Ele tem o falso ar de um corneteiro da minha terra", observou gravemente. "Só que o outro tem mais corpulência nas pernas, mas, sabe, Javotte, o corneteiro, num batalhão, é pouco menos que um cavalo e pouco mais que um cachorro." "Este é meu sobrinho", disse Javotte a Eustache, abrindo para ele seus grandes olhos azuis com um sorriso de perfeita satisfação. "Ele conseguiu uma folga para vir ao nosso casamento." "Que bom, não é? Ele é arcabuzeiro na cavalaria." "Ah, que belo corpo! Se você estivesse vestido assim, Eustache, mas você não é tão alto, nem tão forte." "E quanto tempo", disse timidamente o jovem, "o cavalheiro nos dará a honra de ficar em Paris?" "Depende", disse o militar se levantando, depois de esperar um pouco para responder. "Mandaram-nos ao Berry para exterminar os camponeses revoltados, e se eles quiserem ficar calminhos mais algum tempo, darei a vocês um bom mês, mas, de qualquer maneira, no dia de Saint-Martin viremos a Paris para substituir o regimento do Sr. Delmieres, e então poderei vê-los todo dia e indefinidamente." Eustache examinava o arcabuzeiro de cavalaria, tanto quanto podia fazê-lo sem cruzar com os olhos dele, e, positivamente, achava-o distante de todas as proporções físicas que convém a um sobrinho. "Quando digo todo dia", este recomeçou, "eu me engano, pois, na quinta-feira, tem a grande parada. Mas temos a noite, na verdade, sempre poderei cear com vocês nesses dias." "Será que ele está pensando em almoçar nos outros?", pensou Eustache. "Mas você não tinha me dito, senhorita Goubard, que o senhor seu sobrinho era tão bonitão?" "Ah, sim. Como ele ficou forte. Puxa, é que faz 7 anos que a gente não via esse pobre Joseph, e desde então muita água rolou debaixo da ponte."
E muito vinho debaixo do nariz dele, pensou o caixeiro, maravilhado com a face rubra de seu futuro sobrinho. Ninguém fica de rosto corado à base de água batizada de vinho, e as garrafas de Mestre Gobard vão dançar a dança dos mortos antes do casamento, e talvez depois. Vamos comer, papai deve estar impaciente, disse Javotte ao sair de seu posto. Ah, vou lhe dar o braço, Joseph. Dizer que antigamente eu era mais alta, quando tinha 12 anos e você 10, me chamavam de mamãe? Mas como fico orgulhosa de estar no braço de um arcabuzeiro. Você vai me levar para passear, não é? Saio tão pouco, não posso sair sozinha, e no domingo tenho de assistir ao ofício da tarde, porque sou filha de Maria, na igreja dos Saints Inocentes, tenho uma fitinha da congregação. Essa tagarelagem da moça, ritmada pelo passo militar do cavalheiro, essa forma graciosa e leve que saltitava de braço dado com aquela outra forma, maciça e dura, logo se perderam na sombra surda das arcadas que beiram a rua de La Tonnellerie e só deixaram nos olhos de Eustache uma névoa e em seus ouvidos, um zumbido. Sétima, misérias e cruzes. Até agora seguimos de perto essa história burguesa, sem levar mais tempo para contá-la do que foi preciso para que ela acontecesse, e agora, apesar do nosso respeito, ou melhor, de nossa profunda estima por quem respeita as unidades no próprio romance, vemo-nos obrigados a fazer com que uma das 3 unidades dê um salto de alguns dias. As atribulações de Eustache, quanto a seu futuro sobrinho, talvez fosse bem curioso contá-las, mas foram menos amargas do que se podia imaginar a partir da exposição da história. Eustache logo se tranquilizou em relação à sua noiva. Na verdade, Javotte apenas guardara uma impressão talvez um pouco viva demais de suas recordações de infância, que numa vida tão pouco acidentada como a sua ganhavam importância exagerada. No arcabuzeiro da cavalaria ela enxergara, de início, apenas o menino alegre e ruidoso, o companheiro de suas brincadeiras de antigamente, mas não demorou a perceber que o menino tinha crescido, assumido outros comportamentos, e assim se tornou mais reservada com ele. Quanto ao militar, excetuando-se certas familiaridades de praxe, não deixará transparecer com sua jovem tia intenções condenáveis, era até uma dessas inúmeras pessoas a quem as mulheres honestas inspiram pouco desejo e, por ora, dizia ele como Tabarin, sua namorada era a garrafa. Nos 3 primeiros dias depois de sua chegada, não largou Javotte, e até, para grande desgosto de Eustache, levou-a de tarde ao Cours-la-Reine, na companhia apenas da gorda empregada da casa. Mas a coisa não durou, logo se aborreceu na companhia dela e pegou o hábito de sair o dia inteiro, tendo, é verdade, o cuidado de voltar na hora das refeições. Portanto, a única coisa que inquietava o futuro marido era ver aquele parente tão bem instalado na casa que seria sua depois do casamento, e não parecia fácil mandá-lo embora delicadamente, de tal forma ele dava a impressão de, a cada dia, ir se incrustando mais firmemente. No entanto, só era sobrinho de Javotte por afinidade, sendo apenas o rebento de uma filha que a afinada esposa de Mestre Gobard tivera de um primeiro casamento. Mas como fazê-lo compreender que tendia a exagerar a importância dos laços de família e tinha, em matéria de direitos e privilégios de parentesco, ideias tão abrangentes, tão estabelecidas e, de certa forma, tão patriarcais? Era provável, contudo, que logo ele mesmo sentisse sua indiscrição, e Eustache foi obrigado a armar-se de paciência, tal como as damas de Fontainebleau quando a corte está em Paris, como diz o provérbio. Mas depois do casamento nada mudou nos hábitos do arcabuzeiro, que imaginou até que poderia conseguir, graças à tranquilidade dos camponeses revoltosos, ficar em Paris até a chegada de seu corpo de cavalaria. Eustache tentou algumas alusões epigramáticas sobre gente que pensa que uma loja é uma hospedaria, e várias outras que não foram captadas, ou pareceram fracas, aliás, ainda não se atrevia a falar abertamente com a mulher e o sogro, não querendo dar desde os primeiros dias de casado, a eles a quem devia tudo, uma impressão de homem interesseiro. Além disso, o soldado não era uma companhia muito divertida, sua boca não passava do clarim perpétuo de sua glória, baseada metade em seus triunfos nos combates singulares que o tornavam o terror do exército, e metade em suas proezas contra os croquantes, infelizes camponeses franceses contra quem os soldados do rei Henrique faziam a guerra porque eles não conseguiam pagar o imposto da taille, e que não pareciam perto de desfrutar da famosa poule au pot. Esse temperamento de se gabar de tudo, excessivamente, era muito comum naquele tempo, tal como vemos nos personagens dos tailebras e dos capitães matamoros, reproduzidos permanentemente nas peças cômicas da época, e, creio eu, deve ser atribuído à irrupção vitoriosa dos gascões em Paris, depois da chegada maciça dos navarros. Em pouco tempo essa invasão perdeu força e,
Alguns anos mais tarde, o Barão de Foineche já era um retrato bastante fraco dessa influência, embora fosse um tipo cômico perfeito, e finalmente a comédia Elementor o mostrou, em 1662, reduzido a proporções quase banais. Mas o que, nos modos do militar, mais chocava o bom Eustache era a eterna tendência a tratá-lo como um garotinho, a enfatizar os lados pouco favoráveis de sua fisionomia, e por fim, em toda ocasião, fazê-lo se sentir ridículo diante de Javotte, o que era muito prejudicial naqueles primeiros dias em que o recém-casado necessitava se firmar numa posição respeitável em relação ao futuro. Acrescente-se a isso que não era preciso muita coisa para ofender o amor próprio ainda bem recente e inflexível de um homem que se estabelecera num negócio, licenciado e juramentado. Uma última atribulação foi como a gota d'água que entornou o caldo. Como Eustache ia fazer parte da patrulha das corporações e, tal como o orado mestre Gobar, não queria fazer seu serviço em traje à paisana e com uma alabarda emprestada pelo vigilante do bairro, comprou uma espada com copos formando uma dupla concha, se bem que, justamente, a espada não tivesse mais essa concha que protege as mãos, abaixo do punho. Um capacete de viseira e uma cota de malha metálica em cobre vermelho, que parecia muito mais apropriado para o martelo de um caldeireiro. Tendo passado 3 dias a limpá-los e poli-los, conseguiu-lhes dar um certo brilho que antes não tinham, mas quando os vestiu e andou orgulhoso por sua loja perguntando se estava gracioso ao portar o arnês, o arcabuzeiro começou a rir como um monte de moscas ao sol e afirmou que ele mais parecia ter vestido a bateria de cozinha. Oitava, o piparote. Estando tudo organizado desse jeito, aconteceu que uma noite, era dia 12 ou 13, sempre uma quinta-feira, Eustache fechou cedo sua loja, coisa que não teria se permitido sem a ausência de mestre Gobard, que partirá na antevéspera para ver seus bens na Picardia, onde planejava ir morar 3 meses depois, quando seu sucessor estivesse solidamente estabelecido e merecesse a plena confiança dos fregueses e dos outros comerciantes. Ora, nessa noite, quando voltou, como de costume, para casa, o arcabuzeiro encontrou a porta fechada e as luzes apagadas. Ficou muito espantado, pois a patrulha ainda não tinha passado pelo Chantelet, e como em geral não voltava para casa sem estar meio tocado pelo vinho, sua contrariedade se manifestou por um palavrão pesado que fez Eustache estremecer na sobreloja, onde ainda não estava deitado, e já temeroso pela audácia de sua decisão. "Ô de casa! Ei!" gritou o outro dando um pontapé na porta. "Por acaso hoje é dia de festa? Por acaso é dia de São Miguel, é a festa dos alfaiates, dos larápios e dos batedores de carteira?" E tamborilava com o punho na vitrine, o que produziu tanto efeito como se tivesse triturado água dentro de um pilão. "Ei! Meu tio e minha tia! Então querem que eu durma ao relento, em cima da pedra, arriscando-me a ser estraçalhado pelos cães e por outros bichos? O de casa! Ei! Que diabo, esses parentes! Eles bem que são capazes. E a natureza, hein, seus caipiras! Oh! Oh! Desça depressa, burguês, é dinheiro que eu estou lhe trazendo. Tomara que uma praga te leve, roceiro de uma figa." Toda essa arenga do pobre sobrinho não comovia nem um pouco a madeira da porta, ele gastava suas palavras à toa, como o venerável Bede pregando para um monte de pedras. Mas quando as portas são surdas, as janelas não são cegas, e há um modo muito simples de fazê-las enxergar. De repente o soldado teve esse raciocínio, saiu da galeria escura das arcadas, recuou até o meio da rua de La Tonnellerie e, apanhando um caco a seus pés, jogou tão bem que deixou caule uma das janelinhas da sobreloja. Foi um incidente em que Eustache nem tinha pensado, um formidável ponto de interrogação para aquela pergunta que resumia todo o monólogo do militar, mas, afinal, por que você não abre a porta? De súbito, Eustache tomou uma decisão, pois um covarde que ergueu a cabeça parece um vilão que começa a gastar dinheiro e sempre exagera nas coisas, mas, além disso, era questão de honra impor-se, ao menos uma vez, diante de sua nova esposa, que podia ter perdido um pouco de respeito por ele ao vê-lo há vários dias servir de alveiro para o militar, com a diferença de que às vezes o alveiro, por ricochete dos dardos, dá bons golpes em troca dos que leva continuamente. Portanto, botou seu chapéu de feltro, de banda, e se despencou pela escada estreita da sobreloja antes que Javotte pensasse em detê-lo. Nos fundos da loja, tirou da parede sua espada e só quando sentiu na mão escaldante o frio punho de cobre parou um instante para andar em passo arrastado até a porta, cuja chave estava na outra mão. Mas o barulhão de uma segunda vidraça quebrada e os passos de sua mulher, que ele ouviu atrás de si, restituíram-lhe toda a sua energia.
abriu de repente a porta maciça e plantou-se na soleira com a espada desembainhada, como o arcanjo às portas do paraíso terrestre. O que é que esse bicho da noite quer? Esse bêbado vagabundo que não vale um tostão? Esse sujeito que só quebra pratos rachados, gritou, num tom que seria de estremecer se ele tivesse baixado a voz 2 notas. Isso é jeito de se comportar com gente decente? Ora bolas, dê o pira daqui sem demora e vá dormir com a carniça, junto com gente da sua laia, senão eu chamo os vizinhos e a patrulha para pegar você. Ó! Ó! Olhe como o galinho está cantando agora. Assobiaram para você com uma trombeta? Ah, está bem diferente. Gosto de vê-lo falar tragicamente como Tranchemontagne, e tenho um xodó por gente corajosa. Venha cá para um abraço, Picrochole. Vá embora, seu patife. Está ouvindo os vizinhos, que acordaram com o barulho? E que eles vão levar você até a primeira patrulha para ser preso como um descarado e um ladrão. Vá embora daqui, ande, sem mais escândalo e não volte mais. Mas o soldado, ao contrário, avançava entre as pilastras, o que enfraqueceu um pouco o final da réplica de Eustache. Muito bem dito, ele exclamou para Eustache. O aviso é honesto e merece ser pago. No abrir e fechar de olhos, já estava bem pertinho e tascava no nariz do jovem comerciante de roupas um piparote de deixá-lo escarlate. Guarde tudo, se não tiver troco, exclamou. E sem adeus, meu tio. Eustache não podia tolerar pacientemente essa afronta, ainda mais humilhante que uma bofetada, na frente de sua nova esposa, e, apesar dos esforços que ela fazia para detê-lo, lançou-se em cima de seu adversário, que estava indo embora, e deu-lhe um golpe com a espada que teria honrado o braço de Roger, o cruzado, se a espada tivesse um gume, mas desde as guerras de religião ela não cortava mais nada, e portanto nem penetrou na roupa de couro do soldado. Este logo agarrou as 2 mãos nas suas, de tal modo que, primeiro, a espada caiu, e depois o paciente começou a gritar tão forte que ele não aguentava mais, dando furiosos pontapés nas botas moles de seu perseguidor. Ainda bem que Javote os desapartou, pois, de suas janelas, os vizinhos olhavam a luta mas não pensavam em descer para acabar com ela, e Eustache, puxando seus dedos azulados do alicate natural que os havia apertado, teve de esfregar-los muito tempo para que perdessem a forma quadrada com que ficaram. Não tenho medo de você, exclamou, e voltaremos a nos ver. Se você tem pelo menos a dignidade de um cachorro, apareça amanhã de manhã no pré aos Clercs. Às 6 horas, seu vagabundo. E vamos lutar até a morte, seu bandido. O lugar é bem escolhido, meu campeãozinho, e vamos nos comportar como fidalgos. Então, até amanhã. Juro por São Jorge que você vai achar a noite curta. O militar proferiu essas palavras num tom de consideração que até então não tinha demonstrado. Eustache se virou orgulhoso para sua mulher, com o seu desafio para um duelo, ele crescerá 6 palmos. Apanhou a espada e empurrou a porta fazendo barulho.